Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização referente às obras da Ponte de Guaratuba. Hoje especificamente a gente vai abordar, pessoal, algumas questões relacionadas ao trecho norte aqui. Ok? Essas imagens aqui são do dia 23 de maio de 2025. Como o último vídeo eu fiz uma atualização e mostrei bem por cima, hoje especificamente eu resolvi pegar esse trecho aqui e mostrar para vocês. Até porque senão fica extenso demais, os detalhes eles acabam passando das coisas que estão acontecendo nos acessos. Obviamente que se eu for fazer um vídeo com detalhes do acesso norte, mostrando a parte das construções que estão sendo destruídas aqui, para liberar espaço para que as obras avancem, e depois o trecho estaiado, mais o trecho pré-moldado e o trecho sul lá, enfim, do acesso sul, fica muito extenso o vídeo, e daí o engajamento cai, as pessoas assistem pouco do vídeo, né? Então eu resolvi fazer especificamente para mostrar como estão as coisas aqui, porque eles recentemente começaram a destruir ali uma das residências que fica bem na cabeceira da ponte, e tem uma das questões que inclusive surgiram dúvida referente a como que a longarina vai chegar aqui do lado norte, uma vez que o trecho estaiado da ponte ele fica entre esses dois espaços ali, mas isso daqui a pouco eu mostro para vocês, ok? A gente está ao lado aqui do bilhete para passar o ferryboat, ok? E algumas residências foram demolidas aqui já do lado direito, como percebemos, mas tem uma casa ali ainda que provavelmente há ainda uma discussão desses termos, digamos assim, para que, quem sabe, aí se defina o valor da indenização. Isso a gente não sabe. A gente vai ter que aguardar aí para ver como que se desenrolará, e uma vez que não há informação de como que foi o acordo com as outras residências que foram desocupados ali, obviamente a gente provavelmente não vai saber, a menos que a gente consiga, esse é um meu trabalho, digamos assim, que eu consiga, quem sabe, falar com alguma pessoa lá de dentro para ver como que ficaram essas indenizações, o que eu acho difícil, até porque é uma questão muito particular das pessoas, e isso também influencia nas outras, se porventura houverem aí outras, digamos assim, litigâncias em relação a essa questão da indenização dessas residências, né? Então é algo que provavelmente tem que ficar em sigilo justamente por conta disso, né? O preço que cada uma delas negocia, acredito que seja de maneira isolada, ou seja, particular de cada um. Então é uma das questões que a gente se preocupa, porém, eu gostaria de passar mais informações para vocês desde que eu tivesse de maneira oficial. Eu não vou ficar passando coisas que eu não tenho informação oficial aqui para vocês, porque senão se torna uma especulação. Por exemplo, se eu chego ali e tem uma pessoa trabalhando na obra, daí eu chego lá e pergunto, pessoal, quanto que você acha que foi? Foi aí uns 400 mil. Daí eu chego aqui e falo assim, não, aquela casa ali foi indenizada 400 mil reais. Baseado em quê? No achismo do cara que falou da obra, entendeu? Não é legal fazer esse tipo de coisa, porque se torna muita especulação, e isso não é legal, né, pessoal? Então, enfim, tem alguns terrenos aqui na região do Prainha. Esse daqui, por exemplo, que ele num formato não quadrado, enfim, é retangular, né? Ele fica mais extenso no final e aqui mais curto. A parte dos recuos ali provavelmente nem possível será construir alguma coisa ali. Então assim, é um terreno que ele tem um valor agregado bem alto nessa região aqui, inclusive está à venda ali. Isso, se vocês tiverem curiosidade, me perguntem depois, para vocês terem noção do valor do terreno ali. Eu tenho acesso a algumas informações em relação aos valores ali, inclusive se vocês quiserem comprar, eu consigo fazer parceria aqui com algumas imobiliárias para vender para vocês. Então entre em contato comigo, que se você tiver curiosidade ou quiser adquirir ali, fale comigo que eu vou fazer essa ponte ali em relação a essa aquisição para vocês, tá? Mas em relação às residências que estão sendo demolidas aqui, o acordo que está sendo negociado, a gente não consegue definir justamente por conta dessa problemática que é individual, mas está avançando. Agora, essa residência amarela aqui, pessoal, que está aqui na frente, do lado esquerdo, eu não sei exatamente se ela vai ser retirada, se não vai. Acredito que sim, mas isso a gente vai ter que aguardar, ok? Parece que vai passar um trecho ali. Enfim, a gente vai ter que ver exatamente como que vai ficar o traçado, justamente porque a gente não tem acesso ao projeto executivo. Imagino que ele esteja sendo feito por partes e as adequações também estão ocorrendo por partes, né? Então o consórcio Nova Ponte ele não divulgou essas informações, ok?
Aqui, pessoal, é um trecho que eles já estão trabalhando há um determinado tempo. Acredito que algumas contenções deverão ser feitas nesse trecho aqui, para evitar, quem sabe, deslizamento ou coisas nesse sentido. Mas não é muito íngreme, então acredito que seja só algo que vai ser resolvido de maneira fácil. Agora, a questão da residência ali sim vai ser um problema. Se não demoliram até agora e as do lado esquerdo e direito eles já demoliram, essa possivelmente vai ser aí uma das problemáticas que, quem sabe, eles vão ter que resolver. E eu espero que não demore muito, porque como é que faz para avançar com os trabalhos aqui no lado norte se tem uma casa ali no meio? Provavelmente não tem ninguém morando ali, mas, porém, tem essa questão do direito da pessoa de ser indenizada por essa propriedade. E olha só, quantas casas que a gente vê aqui. Como que será que está a condição desses imóveis aqui? Será que todos eles serão desmanchados, pegando ali do início? Ou será que algumas dessas casas aqui não serão mexidas? Será que algumas delas vão ficar muito embaixo da saída da ponte ou da entrada da ponte? Imagina como que vai ser para a pessoa morar aqui. Então, assim, é complexo, né? É uma decisão complicada. Enfim, tem muita coisa que a gente ainda vai ver em relação a essas obras aqui, apesar de que, uma vez que sejam resolvidas esses problemas aqui, essas questões, provavelmente vai ser rápido depois dos trabalhos avançarem, até porque demolir uma construção com a quantidade de maquinário que existe hoje é muito fácil, né? Então isso daí é uma questão, digamos assim, até pormenor, né, pessoal? Então é algo que a gente vai ter que aguardar. Mais uma vez resolvido, vai avançar rápido. A gente só tem que mostrando aqui de maneira muito pontual em relação a essas questões aqui, porque quando os trabalhos da ponte já estiverem passando por aqui, fica fácil da gente fazer o antes e depois, para que fique legal da gente constatar como evoluíram os trabalhos aqui. E avançando para essa parte aqui agora, que é uma das residências que foram demolidas recentemente. Os trabalhos aqui eles começaram, se não estou enganado, na terça-feira, enfim. E a gente já vê aí que não tem mais nada. Existia uma construção aqui, acredite, existia. Mas agora não existe mais. Quem sabe eu consiga resgatar aqui algumas imagens e colocar para vocês, para dimensionar e ver o antes e depois, né? Então existiam sim, mas agora não tem mais. Aqui foi resolvido de maneira fácil. Provavelmente essa vegetação será suprimida aqui, ou talvez retirar elas daqui e serem replantadas em outro lugar, para que não haja nenhum tipo de questão ambiental que venha a ser questionada depois. Imagino que essas plantas aqui, por que não coloca lá na orla de Matinhos ou leva para Guaratuba? Pode ser também, né? Enfim, uma vez que a propriedade da pessoa foi indenizada, então imagino que isso daqui tudo ficou para o Estado, ou seja, esse território todo aqui é do Estado. Então, acredito que poderiam replantar essas árvores em outros locais. Nada mais justo, digamos assim, tá? Então, resolvido, né, toda a parte das questões aqui em relação às residências, vemos avanços. Por outro lado, ainda tem coisas que serão resolvidas ainda, ok? E agora a gente chega aqui num trecho, pessoal, que é um pouco mais complexo, porque aqui também será um trecho de um pequeno espaço que será pré-moldado, ok? Então a gente percebe as estacas aqui. Haverá sim uma guia travessa nesse trecho aqui, e essa guia travessa ela vai descansar uma viga longarina em cima delas, ok? 8 vigas longarinas terão que constar nesse trecho aqui. E daí, como é que faz isso? Porque a gente tem o trecho estaiado ali na frente, os blocos de coramento estão aqui na frente. Como que essa viga longarina chegará aqui? Então eu conversei com uma das engenheiras lá da Serra da Prata, que é responsável, a empresa, né, a Serra da Prata é responsável pelo lançamento das vigas longarinas, e eles estão em conversa com o pessoal da obra para ser definido como essa logística será, como acontecerão aí os trabalhos em relação a isso. Porque sim, precisamos que vigas longarinas cheguem nesse ponto aqui. E daí, como é que faz? Há várias formas de os trabalhos serem executados aqui, mas isso tudo precisa ser definido da melhor maneira, mais eficiente e menos custosa possível. Fato é que isso daqui vai dar um pouco de trabalho, sim. Uma das pessoas comentaram no vídeo, e na minha cabeça era algo simples. Não, vai passar por cima do trecho
estaiado ali e beleza, e depois resolve. Mas não, pessoal, não é bem assim. É um pouco mais complexo do que parece. É perfeitamente possível, é claro, perfeitamente possível, mas vai exigir aí uma logística que é um pouco chata de resolver essas questões, tá? Aqui do lado direito, da onde será uma entrada do lado norte da Bahia, não tem mais nenhuma residência que vai impactar, como a gente percebeu ali com as imagens de drone. É mais nesse trecho aqui mesmo que terão sim vigas travessas e em cima dessas vigas travessas serão descansadas ali as vigas longarinas e aí começam os problemas. Então esse trecho aqui ele vai dar um pouco de trabalho sim. Ok, pessoal? É uma curiosidade que a gente não tinha sequer pensado para mostrar para vocês, até porque os processos de execução, às vezes eles são definidos conforme a obra vai avançando. Como é esse caso aqui, sequer foi definido ainda como os trabalhos serão executados aqui. Então, não tem como especular como que vai ser aí essa questão. E mencionar para vocês, não vai ser assim o assado, até porque nem o pessoal da obra ainda definiu como será. Resta aí a gente aguardar e acompanhar, fazer as filmagens, estar sempre de olho aqui na obra e mostrar para vocês os trabalhos, justamente porque é a parte mais importante, é um dos trechos mais importantes que levarão aí, fará a união de todo o litoral do Paraná com a cidade de Guaratuba, ou seja, pegando lá de Pontal do Paraná, passando por Matinhos e chegando aqui na Baía de Guaratuba e, por consequência, na cidade de Guaratuba, Praia Central, centro de Guaratuba e quem quer ir para Santa Catarina, a mesma coisa, ok? Ou quem quer vir de Santa Catarina para cá, né? Então a gente vê aí o bloco de coroamento, os trabalhos em relação à parte da duela de partida estão avançando, muita gente ainda trabalhando aqui, conforme os vídeos anteriores eu mostrando para vocês, aí fica claro, a gente vê que sempre que a gente vem aqui mostra, por mais que faça uma semana só que eu gravei o último vídeo, a gente percebe sim que tem aí avanços em relação aos trabalhos. As estruturas estão o tempo todo sendo modificadas aqui, concretagem estão sendo executadas aqui, até porque a gente percebe cada vez menos estruturas de, digamos assim, esses andaimes, de maneira bem, digamos assim, no dito popular, esses que parecem os andaimes aqui, óbvio que não é, tem um nome técnico, mas para vocês pouco importa, né? Digamos assim, essas estruturas que a gente vê aqui, conforme o concreto ele vai avançando, a gente vai vendo menos a parte das ferragens, né? Da parte armada em relação a esse bloco, ou seja, essa torre que está sendo construída aqui, e posteriormente a gente não vai ver mais nada disso, só vai ficar a torre com os estais fixados e também os estais fixados não só nas torres, mas também na parte do tabuleiro da ponte. Beleza, pessoal? Então, olha só a quantidade de estrutura ali embaixo do bloco de coramento que já foram retirados, né? Então, está avançando sim, isso daqui. Em breve, a gente não veremos mais nada em termos de estrutura armada aqui e a gente só vai ver a parte de concreto, o que é bem interessante. Beleza, pessoal? E aqui fica aí uma grua ainda para içar pessoas e também equipamentos que são colocados e trazidos aqui em cima, né? E aí a gente vê a bandeira do DR, do Brasil e a do estado do Paraná, o vento colocou para cima lá, ó. Mas tem aí a bandeira do estado do Paraná também, ok, pessoal? E agora fica aqui o meu recado final para vocês em relação às questões que eu já mostrei aqui anteriormente, também para encerrar o vídeo, beleza? Pois é, gente, nesse momento começou a chover, tive que pousar aqui o drone o mais rápido possível, porque sabe como que é, né? Equipamento eletrônico com água não se mistura muito bem e, enfim, tem que tomar cuidado agora. Eu estava aqui numa posição, terminei de gravar aqui agora o acesso do lado norte, consegui mostrar bem as casas, enfim, tudo que tem aqui que pode ser que seja um empecilho, mas como eu já mostrei os acessos para vocês outras vezes, vai dar para ver a diferença e tudo mais, né, pessoal? Enfim, tô até com o para-brisa do óculos aqui molhado já, mas infelizmente vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Bom que fica outros temas em relação aos próximos vídeos, né? Eu consegui gravar para vocês como que tá a parte da duela de partida aqui, com bloco de coroamento do lado norte, e agora a gente vai ter que aguardar o tempo melhorar, a previsão não está muito boa para a gente conseguir mostrar outros trechos para vocês na sequência, beleza? Hoje eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.